Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa palestra Desafios Profissionais na Indústria de Alimentos. Nós teremos aqui convidados, 4 convidados, tá? A Gabriela Araújo Rebouças de Oliveira, agradecer a sua presença, a Luciana da Silva e Rocha, o Pablo Ayrton Viana de Souza e o Ramon da Silva Rocha. Quero me confraternizar com eles por estarem aqui nesse evento, tá? Contar as suas vivências, a importância da carreira dele, da trajetória que eles têm no mercado da indústria de alimentos e as contribuições que a formação deles tiveram para que eles se inserissem nesse mercado, né? Para a gente é muito importante na vida e que eles possam contar um pouquinho das vivências que eles têm. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar a Gabriela Araújo Rebouças Oliveira para fazer a sua apresentação. Ela terá 15 minutos e nós ficaremos atentos ao seu legado, né, o que ela tem a nos contar. Fique à vontade, Gabriela, para nos contar. Aguardando a apresentação da Gabriela, vamos ver se temos uma apresentação. Sim, a Gabriela está entrando. Não temos uma apresentação, Zé. Eu vou falar. Então tá, fica à vontade, Gabriela, fica à vontade. Oi. A palavra é sua, a palavra é sua. Boa noite a todos, meu nome é Gabriela. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, meu nome é Gabriela. Primeiramente, o início da minha trajetória começa no IF. Eu sou ex-aluna do técnico de alimentos. Então, desde os meus 15 anos, eu já frequento a instituição. Minha paixão por alimentos começou na escola, no início pela química e depois por alimentos. Eu fiz iniciações científicas, participei de congressos na escola, e isso fez com que eu fosse cada vez mais movida pelo bichinho da indústria, né? Sempre quis fazer indústria. Depois do técnico, de ter passado por praticamente todos os laboratórios, eu resolvi fazer nutrição. E na nutrição, assim que eu entrei na faculdade, a escola me deu já o bicho do laboratório, né? Eu precisava entrar nos laboratórios. Então, já no segundo período, eu já comecei a fazer parte de um laboratório de ciência e tecnologia de alimentos, e também me envolvi no restaurante universitário, que era o mais próximo da indústria que eu tinha, né, na faculdade. Logo depois da faculdade, eu entrei na Piraquê, como eu virei analista na Piraquê, e aquilo mudou todo o rumo da minha vida, de saber que eu queria exatamente aquilo. Viver a planta, viver o de fábrica, né, que a gente diz, fez com que eu amasse ainda mais. A gente tem muitas deficiências, né, na indústria, ao mesmo tempo que isso é o que motiva a gente cada vez melhor querer implantar o que a gente estudou lá atrás, né, na escola. A gente conseguia ver tudo aquilo, todas as legislações, como a gente aplicar as legislações, como realmente ajudar a crescer. E a gente sempre tem a agregar, né? Junto com a indústria, eu entrei no mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos também, lá no IF. Eu estou terminando o mestrado, né? Estou na fase já. Ele me agregou muito, ainda mais nos conhecimentos para eu poder aplicar. Hoje em dia, eu trabalho numa indústria de refrigerantes, eu trabalho na Mineirinho, e também é uma indústria diferente da Piraquê, né? E também isso é um outro desafio que eu me propus a fazer. Hoje eu sou coordenadora
de controle de qualidade, porque eu pulei um pouquinho uma parte, mas na Piraquê eu cheguei a virar coordenadora por um breve tempo, enquanto a minha coordenadora estava em licença maternidade. Então, um desafio ainda maior, porque a empresa foi comprada nesse meio tempo pelo Grupo M. Dias Branco, e é uma empresa que tem capital aberto, né? Então, é uma empresa que tem acionistas, que tem todas as certificações que vocês possam imaginar, de FSC, de APPC, de ISOs, todas elas. E a gente tinha o desafio de começar a adequar a fábrica, que não tinha nenhuma certificação, para poder receber as certificações. Então, toda a parte de começar a implementar as coisas, né? Começar a implementar os documentos e tudo mais, participar de auditorias, né, internas. Foi um crescimento, um aprendizado que ninguém tira da gente, né? É muito importante e interessante a gente começar a ver na prática tudo que a gente aprendeu na teoria, né? Então, dali eu tive esse desafio de entrar na Mineirinho como coordenadora, e hoje estou num desafio bastante grande de uma empresa pequena, adequar tudo que eu aprendi na empresa anterior nessa hora. Então, eu estou caminhando, né, a passos de formiguinha para poder conseguir adequar a empresa a tudo. E tem sido cada dia um aprendizado novo, né? As legislações mudam o tempo inteiro. A gente teve uma mudança grande de legislação agora, de rotulagem nutricional, por exemplo. Então, a gente tem esses desafios todos os dias para poder contribuir, né? Ainda mais com o mercado. Os desafios grandes, né? Mas a gente... Todo o meu legado, desde lá do iniciozinho, desde que eu tenho 15, 16 anos, comecei como técnica, aprendo tudo no laboratório, né? A gente consegue realmente ver na prática hoje em dia. Então, isso é muito gratificante entender que o Instituto é uma parte importante e completa, né, na vida, no mercado de trabalho, realmente aqui fora. A Gabriela já terminou essa apresentação, eu quero te agradecer muito, tá? E perceber, né, que a partir da sua formação técnica você já se inseriu no mercado, não é isso? E depois foi só uma evolução que você conquistou, né, ao longo dessa brilhante carreira que você tem, trajetória que você tem feito. Quero dar os parabéns, tá? Pela sua narrativa, tá? Pela sua trajetória, tá? E as contribuições por onde você passou, né? Da formação acadêmica que você teve, né? E também, né, das conquistas que você foi alcançando, né, graças ao seu empenho, à sua dedicação e à sua competência como profissional no mercado, tá? Quero dar meus parabéns a você, tá? E obrigado por estar aqui fazendo esse seu relato, tá bom? Muito obrigado, tá bom, Gabriela? Então, eu gostaria de, então, agradecer a Gabriela, tá? E chamar o próximo palestrante, que seria a Luciana da Silva e Rocha. A Luciana é mestranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos pelo IFRJ. Ela é pós-graduada em especialização em Gestão de Segurança de Alimentos, também pelo IFRJ, tá? É graduada em Medicina Veterinária e tem atuado, né, em segurança alimentar pela BioSafe Consultoria e atualmente também é da BioQualitas, não é, Luciana, tá? Conheço muito a BioQualitas, tá bom? Então, eu gostaria, então, de ouvir o seu relato, né? A partir desse momento, você tem 15 minutos, você fica à vontade, tá? Para poder fazer a sua descrição, a sua narrativa da sua trajetória. Eu quero te agradecer a participação. Fique à vontade, Luciano. Obrigado. Obrigada, José. Obrigada também à professora Ilana, que me fez o convite para participar do evento. É muito legal a iniciativa, né? E realmente a gente vê que nesse momento que a gente está vivendo, a importância, né, que a gente tem que dar valor mesmo à ciência, à arte, né? E que faz parte da nossa história mesmo.
Eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência na área de alimentos e aí trazer, né, alguns dentro desses desafios, né, que a gente vive aí nessa área. Eu trouxe uma menininha ali com muitos pensamentos, ela a princípio com uma cara triste, mas eu quero trazer felicidade, tá, gente? O objetivo, então, vai ser compartilhar essa minha experiência profissional com vocês, destacando os desafios enfrentados e as oportunidades. E uma coisa que eu quero frisar aqui é que realmente a área de alimentos, isso eu tive essa vivência, essa sorte de ter essa vivência, que é uma área que a gente congrega muitos profissionais, muitas graduações, os alunos técnicos, e isso faz a diferença mesmo, quando a gente tem várias pessoas realmente de várias graduações. Aqui é só o meu currículo, mas isso vocês já viram, podem ter acesso, né? Mas eu vou começar aqui contando a minha trajetória. Inicialmente, eu entrei na UF em veterinária, né, em 2005, mas inicialmente, para mim, a graduação foi algo muito turbulento, porque eu pensava em fazer medicina, né? E eu fiquei 3 anos tentando medicina, e assim como na verdade, o pré-vestibular é algo muito turbulento na vida de qualquer pessoa, né? E aí, na época, eu fiquei assim, muito. Não sabia o que eu ia fazer. Eu falei, vou entrar na veterinária, se eu não gostar, eu vou sair. Mas eu entrei com uma cabeça muito assim: eu preciso saber o que o veterinário faz. E na época, eu busquei, logo nos primeiros períodos, muitos estágios, né, com grandes animais, pequenos animais. E aí, numa disciplina que eu tive logo no início da faculdade, era sobre áreas de atuação do médico veterinário. E lá, eu que tive que fazer essa pesquisa. E aí eu descobri a área de alimentos, né, no segundo período. E uma das coisas, assim, uma das dicas que eu dou aí é porque, na época, assim, a veterinária, a escola de veterinária, a gente só teria acesso às graduações lá na escola de veterinária só a partir do quinto período. Então, imagina, eu estava toda em dúvida, até esperar até o quinto período, eu ia me dar mal nessa, né? Então, eu resolvi mandar e-mails para os professores da área de alimentos para entrar em contato com eles e compartilhar a minha dúvida. E é isso eu deixo como uma dica para vocês. Entrem em contato. Se você está com dúvida de uma graduação, de uma coisa, procura saber. Ou se você entrou e não sabe se é aquilo que você quer, procura, né, os professores para conversar, trocar ideia, para procurar a área, porque muitas vezes a gente é muito limitado. Nessa época, eu encontrei assim, 2 professores que eu tenho muito, né, assim, muito agradecimento por eles terem cruzado o meu caminho, assim, a professora Eliana e o professor Robson. E lá, a professora Eliana, assim, ela falou: olha, Luciana, você vai fazer, o que você acha de fazer estágio pelos laboratórios? Eu comecei a fazer estágio nos laboratórios de microbiologia, fisicoquímica, sensorial, e eu vou te falar que essa foi uma base mesmo, assim, hoje a microbiologia é um alicerce muito forte na minha formação. E isso abre muitas portas, né? E eu também acompanhei os projetos de mestrado, que a minha professora era orientando. Logo depois, eu fiz uma bolsa de iniciação científica, isso foi muito legal. Eu trabalhei com catadores de siri na Praia da Luz. Eu fiz análise microbiológica das mãos, da carne, né, também. E, além disso, eu também acabei pesquisando lá os aspectos socioeconômicos dessa população, que é uma população muito carente, infelizmente, assim, né? Muitas doenças que a gente acha que não existem mais, existiam lá. Eu me deparei, por exemplo, com hanseníase, né? Uma coisa assim, muito triste. Mas, para mim, esse trabalho na época foi grandioso, porque eu passei a adaptar a minha linguagem técnica a uma linguagem popular, a uma linguagem do dia a dia. E ali foi um trabalho assim, que a comunidade me abraçou, sabe? Eu andava de barco com eles e isso foi muito legal. Em seguida, eu fui monitora da disciplina de agricultura e pesca. E, assim, eu atendia na época na faculdade a área de pescado, né? E eu gostava muito. E também ainda gosto. Mas eu digo para vocês que não se limitem em fazer cursos na área de alimentos. Até se você entra na graduação com uma cabeça, tenta expandir e fazer mais cursos. Uma outra dica que eu deixo aqui é que eu fui ouvinte do mestrado de higiene e inspeção lá na UF. E eu deixo essa dica muito importante, que vocês podem ser ouvintes em cursos. Isso vai facilitar muito para vocês, às vezes, o ingresso nesse curso que você almeja. Por exemplo, no nosso próprio mestrado de ciência e tecnologia, você pode ser ouvinte lá e requisitar uma vaga de ouvinte. Depois eu fiz o meu TCC
junto à Vigilância Sanitária de Niterói, fui a Gomes da Costa, que é uma empresa de enlatados, né, de atum e sardinha. Fiz estágio no controle de qualidade da antiga, né, que não existe mais a churrascaria Porcão. Fui também no MAPA, no Ministério da Agricultura de São Paulo, e aí participei de cursos, visitas lá, foi muito interessante. Até que, depois da graduação, eu entrei num estágio remunerado na empresa Biosafe. Eu marco aqui o remunerado porque, na minha faculdade, né, na minha graduação, desculpe, eu nunca tinha feito um estágio remunerado. E aí, assim se me remunerasse, estágio eu tinha feito muito. Mas eu fui remunerada e isso valeu tanto, assim, foi assim, muito legal. Claro, né, você vê assim, o fruto do seu trabalho sendo valorizado, né, e tão próximo da graduação que dá, né. Até que eu entrei na Biosafe, que era uma empresa basicamente de treinamento de curso. E ela tinha um caráter multidisciplinar, que foi o que eu frisei no início. O que era esse caráter multidisciplinar? Eu trabalhei com engenheiro químico, com químicas, com a química, que era a dona, com engenheiro de alimentos, nutricionista, e isso foi enriquecedor para o meu trabalho. Assim, eu poder dividir uma mesma visão com outros profissionais. E eu vejo que isso é maravilhoso. Eu não sou, a gente até sai da faculdade um pouco fechado, assim, né? Mas nesse quesito eu não sou tão fechada, graças a Deus. E foi a primeira vez que eu conheci o piso salarial do médico veterinário. É isso aí. O médico veterinário, assim como outras profissões, tem piso salarial. E a gente não discute isso na faculdade, né? E eu fui contratada como médica veterinária. Isso foi uma valorização do meu trabalho, né? Lá a gente desenvolvia muitos cursos de treinamento. E isso foi muito importante também para mim. Eu consegui ter, eu tinha uma bagagem boa na graduação de montagem de material, de montagem de apresentação. Eu acho que essa fica uma dica boa também para vocês. Saber montar um material, um PowerPoint bem executado. Assim. E, além disso, também foi um legado desse meu trabalho, foi buscar fontes seguras. A minha chefe era muito criteriosa e realmente, assim, buscar fontes no FDA, CDC, Codex, CDC aqui é identificado. E também buscar outras autoridades de segurança de alimentos que existem em outros lugares do mundo, como, por exemplo, na Nova Zelândia, no Reino Unido, além das nossas brasileiras também. Uma das minhas primeiras tarefas foi organizar a legislação sanitária. E isso, para mim, trouxe na verdade, ninguém gosta de legislação. Ai, que chato, né? Todo mundo começa a ler. Mas isso foi um diferencial também muito grande. Porque eu comecei a entender um pouco o que cada lei fala, entender o histórico da lei, que isso é muito legal, e por que ela foi criada, qual o motivo na época para ter sido criada, isso é interessante. E só esse conhecimento de saber onde procurar, de achar as legislações nas três esferas, na federal, municipal, estadual, isso é importante para o nosso trabalho. A gente não pode não conhecer as legislações. E outra coisa que eu deixo aqui como uma dica, que na época também foi um diferencial e hoje em dia mais do que nunca, conhecimento em mídias sociais, em outras tecnologias. Na época, no meu trabalho, eu fui contratada e eu tomava frente da divulgação em mídias sociais. Isso eu gostava na época, era uma coisa que era um trabalho que eu falei, nossa, eu gosto de mexer em mídia social e aquilo acabou agregando valor ao meu trabalho também. Então, busque fazer cursos nessa área. Até que em 2002 eu entrei na Bioqualitas, que é uma empresa de consultoria, treinamento e um laboratório de microbiologia. Lá também eu tenho ainda a oportunidade de trabalhar também com um caráter multidisciplinar. Lá tem farmacêutico, nutricionista, veterinário, biólogo, nutricionista, então é muito bom. E aí, de novo, eu marco para vocês que o alicerce da microbiologia de alimentos me ajuda até hoje, né? A gente se falar em quantas BPAs, né? Quantas doenças transmitidas por alimentos a gente tem registrado, mais de 600 milhões. E quantas envolvem perigos biológicos? Quase 650 milhões. Então, realmente, o lado microbiológico dentro da segurança de alimentos, dentro das doenças transmitidas por alimentos, é extremamente importante. Então, a gente ter esses conceitos arraigados, muito bem base, assim, muita bem de formação, é extremamente importante. Os desafios, para mim, na época que eu entrei na Bioqualitas, foram que eu não tinha experiência em consultoria e eu sabia muito lei, mas eu sabia muito de leis, né? Assim, mas eu não sabia aplicá-las nas diferentes realidades que eu poderia ter em clientes que eu ia. E isso, graças a Deus, eu aprendi com a experiência mesmo, né? Que não tem como, a experiência não tem como a gente conseguir essa pilulinha, né? A gente vai ter que viver isso mesmo.
e através de cada cliente eu consegui essa experiência. Eu deixei aqui para vocês alguns serviços da Bioqualitas, né? Mas esse slide eu não vou falar todo, mas assim, só para vocês verem como é enriquecedora a área, né? Assim, isso não é que a gente se predispõe a fazer, mas eu vou falar em fotos mais para frente. Elaboração de manual de boas práticas é um serviço e assim, você faz uma vez, você faz um curso e aprende, você já consegue ter essa ferramenta e poder fazer esse documento que é obrigatório para a maioria dos serviços de alimentação. É como se fosse uma carteira de identidade dele, onde ele tem que contar tudo de boas práticas que ele faz. E eu deixo aqui como uma dica que a gente, no nosso trabalho, tem que aprender a fazer relatórios, fazer checklists, registrar as nossas tarefas. Porque é extremamente importante. Se acontece algum problema, você não tem registrado, você não registrou numa planilha. Né? A Gabriela, que trabalha em indústria diretamente, deve saber o quão importante é realizar um registro numa planilha. E se deu algum problema, ela consegue retornar num lote, né, problemático. Na Bioqualitas, eu tive a oportunidade de participar do projeto da categorização. Na época, quando a gente ia ser, né, aqui ia hospedar a Copa do Mundo aqui no Brasil, a gente tinha que preparar os restaurantes. Aí, através desse convênio com a Brasel, Sebrae e Sim Rio, a gente conseguiu treinar muitos funcionários, enfim, na área de segurança de alimentos. Eu tive uma oportunidade assim que eu agradeço muito de ter participado. Foram dos eventos olímpicos, dos eventos como a Copa das Confederações aqui. Eu jamais imaginei que, como veterinária, né, assim, e atuando na área, que eu iria viajar e participar desses eventos. Então, isso também é uma área importantíssima. A segurança de alimentos, se ela não for bem cuidada, acaba com o evento. Aqui só registrando, a gente deu treinamento na Arena da Beira Rio, na Arena da Baixada. Isso uma outra oportunidade que também foi ótima, foi participar das grandes obras que existiram aqui, né, na linha 4 do metrô, Porto Rio. Eu jamais também imaginei participar de estar vivenciando ali, de uma cozinha produzindo mais de 2.000 refeições para serem mandadas para vários lugares ali, o que hoje são as estações, né, do metrô da linha 4. A gente elaborou um manual de boas práticas, participamos também fazendo as orientações técnicas, as visitas técnicas em obra, né? E toda essa vivência que a gente vai tendo em obra, como por exemplo, numa obra, é importantíssimo você tratar da água. E geralmente é um dos calcanhares de Aquiles, né, de obras. Tive a oportunidade de fazer essa auditoria, que foi num complexo, jamais também imaginei estar num hotel, num complexo na Costa do Sauípe, avaliando a segurança de alimentos desse hotel para um evento que ia ser realizado por uma indústria farmacêutica, que ia levar os seus colaboradores para lá. E aí ela queria saber se o hotel atendia adequadamente com relação à segurança de alimentos. E foi muito bom, o hotel gostou muito do nosso trabalho também, né, do trabalho realizado, seguiu o plano de ação, enfim, foi bem legal. Eu faço parte da vigilância sanitária, não da vigilância sanitária, né, mas eu sou uma instrutora treinada pela vigilância sanitária, que eu posso dar esse curso, né, de manipuladores de alimentos. E assim, é importante a gente saber que todo manipulador de alimentos aqui do município do Rio tem que ter esse curso e ganha uma carteirinha. Tá? Então, é importante que, se a gente, enquanto nós somos consultores dentro da cozinha, a gente também é um manipulador de alimentos ali. Participei em eventos gastronômicos também, como o CIRRA, também com a parte de responsabilidade técnica. Vou dar uma passadinha aqui mais rápida, que são fotos só do Aquece Rio, dos eventos testes, e da Rio 2016 também, fazendo auditorias e tal. Um segmento que eu quero marcar aqui para vocês que é muito interessante é o segmento offshore, que são das empresas que são plataformas de petróleo ou plataformas de extração, né, no meio marinho, e navios que têm também serviços de alimentação a bordo. E o que acontece, às vezes, muito nesse serviço são os surtos de BPA. E, geralmente, a gente tendo, de novo, fazendo curso, sabendo a ferramenta, a gente pode ajudar uma pessoa dessa na elucidação de surtos de BPA, na elaboração de procedimentos de BPA. Hoje, a gente tem um cliente lá na empresa que a gente treina os profissionais que fazem as fiscalizações para esse serviço de alimentação. Esse aqui, eu trouxe para vocês essas fotos aqui que são... Você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas que carne é essa, né? Que esquisito. É uma carne
chamada dry age, é um processo de maturação, né, a seco, onde a gente controla a temperatura e umidade. Né? E aí, o que é isso? Né? Existem restaurantes, esse processo é de muito tempo, mas existe um restaurante aqui no Rio de Janeiro que é especializado nisso. E eles queriam comercializar essa carne, e aí como é que a gente pode comercializar? Né? A gente precisa entender esse processo, estudar que bactérias são essas que crescem, que fungos são esses, que temperatura que tem que ficar. E aí eu trouxe isso para vocês porque o conhecimento ele não para, né? Eu tive que estudar isso para poder saber, eles me chamaram para ser responsável técnica desse estabelecimento. Outros locais que a gente pode também estar, né, aplicando a segurança de alimentos, hospitais, lactários, óbvios, né, assim, são lugares óbvios. Mas, assim, lactário, eu tenho uma experiência de lactário que eu fui atender um cliente que estava tendo problema de diarreia em crianças, e aí nós vimos, assim, ele estava com um processo de autoclavação dos materiais sendo feito de forma incorreta. Olha que grave isso, né? Assim, de novo, a microbiologia te ajudando, porque o processo de autoclavação a gente aprende, né? Quem trabalha em laboratórios vai saber disso. Em áreas de idosos, creches, né? Já fui também solucionar casos de surtos em creches. Restaurantes, eu chamo atenção, principalmente para os restaurantes hoje, que cada vez mais estão inventando na gastronomia. E a gente tem que ajudar nesse sentido de saber se realmente essa preparação que eles estão fazendo é segura, né? Eu tive oportunidade de, por ser veterinária, né, eu poderia estar só nas indústrias de produtos de origem animal, mas aí a gente tem que realmente ampliar o nosso conhecimento e estudar cada vez mais, né? Mas já estive em indústrias de água de coco, né? Problemas relacionados à fabricação de brownies, né? Jamais também pensei em discutir esses assuntos, mas quando você tem o conceito da microbiologia arraigado, você consegue ver. Às vezes, pode ser um tipo de embalagem inteligente que pode ajudar, né, na correção aí desse problema que o cliente está tendo. Refeições prontas para consumo, sous vide, né, enfim, vegetais minimamente processados, são indústrias aí que abrem um leque muito maior do que as de produtores de animal. Trouxe para vocês aqui esse slide que fala dos órgãos fiscalizadores que os serviços de alimentação, né, eles podem sofrer, então é importante que você que vai atuar na área de serviços de alimentação tenha conhecimento de quem pode fiscalizar, tá? Que é um resuminho. E eu queria deixar um presente para vocês. O que é isso, né? Eu montei um arquivinho que vão ter vários links importantes para a gente guardar assim, no coração. Eu falo que são links para guardar no coração, dentro da área de segurança de alimentos, né? Principalmente voltados para os serviços de alimentação. Porque são sites assim, que parece um pouco óbvio, ali o site do Ministério da Saúde, do MAPA, mas, por exemplo, esse primeiro site da ouvidoria, a gente consegue mandar perguntas técnicas diretas para os órgãos. Então, é importante, olha isso, e tão importante, eu já mandei muitas perguntas técnicas, direto para a Anvisa, direto para o Ministério da Saúde, e é muito legal a gente ter essa devolutiva deles e discutir os assuntos diretamente. Eu diria aí que na minha graduação, na minha trajetória toda, né, quer dizer, eu tive alguns momentos que eu me afastei um pouco da academia, e foi principalmente quando eu estava no início da bioquálitas, assim, e eu comecei um pouco a ter eu vou usar uma palavra ruim, assim, ojeriza, assim, no sentido de eu achava que eu tinha era prática, que me faltava era prática, porque eu era muito teórica. E aí eu acabei ficando muito prática e depois eu vi que, gente, na verdade, o que a gente precisa é de um equilíbrio. E a gente nunca pode parar de estudar. Eu deixo enfatizado isso porque no ano passado eu entrei na especialização em gestão e qualidade nutricional e segurança de alimentos na IFRJ, e isso me motivou tanto, estar de novo na academia, estar com os professores, com os meus colegas, né, de disciplina, o Pablo, meu colega, e eu quis tentar o mestrado, e hoje eu estou fazendo mestrado também no IFE, em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, eu acho que na nossa vida a gente tem que ter um equilíbrio, nem mais para um lado, nem mais para o outro. Mas eu tive que tentar, eu tive que passar por essa gangorra para eu poder avaliar depois, né? Mas também isso é bom. Gente, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a participação no evento, agradecer a professora Ilana pelo convite,
agradecer a organização do evento, a Sheila, super fofa, aqui dando as dicas para a gente aqui de mexer no maquinário todo. Fica o meu contato, meu e-mail, meu Instagram, vocês podem entrar em contato, fiquem tranquilos, tá? Super prazer, tá bom? Obrigada. Agora, tá me ouvindo? Alô? Obrigado, Luciana, pela sua vasto relato aí. Você trouxe uma contribuição muito importante que você colocou desde o início, os subsídios que a gente tenta buscar para saber o que a gente vai fazer da vida, né? No momento em que a gente tem que definir tantas coisas, a gente não tem uma maturidade ainda, né? Coisa, e a gente é muito novo, e aí tem que ter muita responsabilidade, né? Essa sua contribuição foi maravilhosa para a gente já ver, né, que desde cedo a gente está se perguntando o que a gente vai ser para o resto da vida da gente, mas nem sempre o que a gente quer naquele momento é o que a gente vai construir, né? É uma eterna construção. E você também mostrou a vivência sua em relação a entender a comunidade que te cerca, né? Identificando, né, os problemas que possam ser solucionados com a sua experiência, né? E a experiência também multidisciplinar, que aí abriu um leque de opções em que você estava vendo em que possibilidades de inserção você poderia se colocar, né? Aí abre um leque de possibilidades que você abraçou, né? Aproveitando todas elas, tá? E ficou um recado muito bom para a gente poder se inspirar, né, no que você coloca como os desafios, né, na indústria de alimentos, e você se desafiou o tempo todo, né, e aproveitou esses desafios que estavam pela sua frente. Eu quero te agradecer muito, tá? Depois nós continuaremos, né, no final das palestras a bater mais papo para poder descobrir um pouquinho mais da vivência de vocês, tá bom? Nesse momento eu quero te agradecer muito pela sua narrativa, tá ok? Muito obrigado. Então, nesse momento, a gente vai chamar o terceiro palestrante, que é o Pablo Ayrton Viana de Souza, né? O Pablo é pós-graduando em Segurança de Alimentos e Qualidade Nutricional pelo IFRJ, gestor da qualidade, técnico em alimentos, foi meu aluno, técnico de alimentos, já conheço bastante, né? Tenho sólida experiência na área de alimentos, faz auditorias, né, a PPCC, treinamento de manipuladores, redução de desperdício, assuntos reguladores, tudo que está ligado à gestão da qualidade e segurança de alimentos, né, Pablo? Então, você tem seus 15 minutos para poder nos apresentar a sua trajetória aí, né, profissional, né, na indústria de alimentos e o que a gente possa ter contribuído nessa sua formação, tá bom? Fique à vontade, Pablo. Obrigado, Zé. Primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer o convite, né, de estar participando e estar contribuindo com o pouco de experiência que eu tenho, né, nesse tempo desde que eu me formei até então. A minha trajetória de alimentos, ela inicia, né, lá no IFRJ, e nesse tempo em que eu estive lá, eu também participei de projetos de pesquisa, eu também participei de alguns tipos não só projetos de pesquisa, iniciação científica, mas bolsa também, bolsa de monitoria. E nesse tempo que eu estive, eu pude, né, estar aprendendo um pouco, estar adquirindo um pouco de conhecimento até avançar o mercado de trabalho. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que aqui para mim travou tudo. Ver se minha apresentação está indo.
sei se saiu. Então, desculpa, para mim estava tudo travado aqui. Então, como eu estava falando, o meu conteúdo, ele se inicia lá no IFRJ e a gente... Acho que não está aparecendo para vocês. Alô, Pablo, você está com problema? Possa fazer uma narrativa, porque não está apresentando, né? A sua apresentação não está em tela. Então, acho que você pode fazer a sua narrativa enquanto você vai testando aí. Então, eu não sei porque para mim estava tudo travado aqui. Não está apresentando, não tem apresentação na tela. Sem problemas. Deixa eu só interromper, então, o compartilhamento. Mas deixa eu continuar. Então, eu participei de alguns projetos, né? Fiz pesquisa, participei da Bolsa de Monitoria também, tudo dentro da área de alimentos. E logo depois, né, na verdade, eu fui um dos últimos a conseguir estágio, na época do estágio, e o meu estágio ele foi na Agtal, né, que era aqui no Rio e agora está em São Paulo. E na época a gente conseguiu, na verdade, eu e mais uma menina que era da minha sala, Bianca, nós conseguimos o estágio bem no finalzinho do sétimo para o oitavo, na verdade no oitavo período já, mais para o final do curso, e nós ficamos nesse estágio onde a gente pôde, né, tá bem de frente, né, e lidar diariamente com todas as coisas que a gente aprendeu muito no técnico. A gente fazia, né, eu principalmente, eu tinha uma carga horária de 8 horas por dia, né, dava 40 horas semanais, e eu era como se já fosse meu emprego, meu primeiro emprego. Então, lá eu já tive toda a experiência, não só como estágio, porque eu tive como passar por várias partes da parte de alimentos e na indústria também, né, o chão de fábrica. Então, tanto a parte documental quanto a parte, né, de chão de fábrica, um pouco de controle de qualidade, um pouco de garantia da qualidade. E eu pude acoplar essas duas coisas nessa minha primeira experiência com a indústria. Logo após isso, né, com o fim do estágio, a empresa fez o convite para que eu fosse para São Paulo, né, para onde eles foram, só que, infelizmente, como eu estava fazendo faculdade, não pude ir. Né? Na época eu estava fazendo farmácia, e não UFRJ. E eu acabei não indo. Então, eu fiquei e acabei, né, tendo que fazer a rescisão de contrato, e na rescisão de contrato, fiquei aguardando uma próxima empresa. Né? Comecei a colocar currículo para outras empresas, isso antes da formatura, né? Isso tudo foi antes de eu me formar. Aí, nesse meio tempo, que foi o final do estágio, com o início, né, da faculdade, e esse meio tempo que eu fiquei desempregado, isso foi no início de 2016, eu me formei no final de 2015, início de 2016 eu estava formado, porém desempregado. E aí eu fui chamado para uma entrevista, que foi na Massas Nápoles, que foi onde eu comecei a trabalhar como técnico mesmo, técnico em alimentos. Lá eu era assistente de qualidade. Na Nápoles, eu tive minha primeira experiência assim como técnico, né, onde eu já poderia responder, poderia ter vamos dizer assim, uma voz mais ativa, né, porque eu já tinha, né, o meu CRQ, já tinha toda a responsabilidade que um técnico tem, não era só um estagiário. E na própria Nápoles eu pude aprender muito, vamos dizer assim, mais sobre pressão, porque lá é muita correria, a experiência foi muito boa, mas era uma experiência de que, assim, todo dia eram muitas coisas novas que a gente adquiria. E nesse tempo que eu fiquei lá durante 4 meses, eu passei por foi assim, parece que é um tempo muito pequeno, mas eu passei por muitas coisas, né, que me fizeram crescer muito, tanto como profissional, quanto no pessoal, né, porque, assim, era uma equipe muito nova em relação à idade, todo mundo tinha mais ou menos a mesma idade, mas ao mesmo tempo era uma equipe muito comprometida, né, e ali não tinha exatamente só o setor de qualidade, era qualidade, produção, manutenção, um pouco de tudo, um pouco junto. Isso era bom porque, assim, a gente tinha uma relação muito boa, então, normalmente quem trabalha em indústria sabe que é muito difícil ter uma relação muito boa entre todos os setores, porque normalmente a qualidade é sempre jogada para o escanteio, é sempre a última a ser ouvida, porque, entre aspas, é
é sempre o que não vale muito a pena, é sempre o que tem mais gastos, que é difícil das pessoas entenderem, né? Então, lá a gente tinha uma relação muito boa, tinha um companheirismo muito bom, tanto que a gente conseguiu, né, a Nápoles, ela tem auditoria do Carrefour, que faz a marca própria deles, e tem a auditoria do Walmart, né, e são auditorias, assim, muito pesadas, porque são auditorias que são a nível internacional, então eles têm uma rigidez na auditoria muito grande, né, e quem faz a auditoria deles, na época, era a SGS, e, assim, as regras, as coisas eram muito minuciosas, né, então a gente tinha uma grande correria, exigindo até algumas coisas que não estavam nem em vigor na época da auditoria, por exemplo, aquela RDC 26, que fala sobre os alergênicos, na época não estava nem em vigor, eles já estavam exigindo o plano de alergênicos, então, assim, foram coisas que a gente teve que fazer muito na correria, mas deu tudo certo. E aí, nisso tudo, depois fiquei um pouco a fim de tentar expandir um pouco mais esse horizonte, porque eu não estava vivendo uma experiência tão grande assim como técnico, né? E aí, nesse meio tempo, né, em que eu estava na Nápoles, eu recebi uma proposta para uma outra indústria, que é a Sanis Brasil. É uma indústria, na verdade, de importação de produtos alimentícios. Então, eu fui para uma outra vivência, uma outra parte da área de alimentos, que era a inspeção em si, né? Lá na Agtal, eu chegava a fazer a inspeção de matéria-prima, para liberação de produtos para estar realizando a produção, liberação de produtos para estar chegando, para estar saindo, e emissão de laudo. Na Nápoles, eu não era uma parte mais administrativa, né? Vamos dizer assim, eu fazia a parte técnica, só que era muito, não chegava a ser chão de fábrica, eu ia muito pouco na produção, né? Não era eu quem fazia as medições, não era eu quem fazia as aferições de temperatura, as aferições dos produtos, né? As análises dos produtos, não era eu quem fazia, lá tinham pessoas específicas para fazer isso, eu só coletava esses dados, né, e fazia os indicadores, que a gente trabalhava com os indicadores lá, então a gente fazia as junções dos dados e tinha as apresentações semanais, mensais, para os donos da empresa, né, os diretores. Então, depois que eu fui para essa outra empresa, a Sanis, lá eu tive uma vivência muito grande, foi onde eu permaneci, assim, o maior tempo que eu tive da minha carreira de alimentos, foi onde eu permaneci o maior tempo, né, foram quase 3 anos, e lá eu tive, assim, uma experiência de assistente de qualidade até supervisor acho que era supervisor de qualidade e processos, o meu último cargo lá. Isso porque eu tive um desenvolvimento muito bom durante o tempo que eu tive lá, e na troca de gerência, foi quando teve toda essa crise, né, em 2016, 2017, que teve toda essa crise no mercado, então eles precisaram demitir muitas pessoas. Então, no setor de qualidade era um setor bem, bem cheio, a gente tinha uma estagiária, tinha eu como assistente, tinha uma analista, que era minha chefe. Então, assim, era um setor que era bem dividido as coisas, né, não ficava sobrecarregando ninguém. Só que quando houve essa crise, eles precisaram demitir as pessoas, e eles demitiram a minha chefe e a estagiária. Então, eu acabei ficando sozinho no setor. Onde ali, assim, eu tive que levar o setor todo à frente, né, de tudo. Tive que estar à frente de tudo no setor. E graças a Deus foi uma experiência muito boa, porque ali realmente eu pude ter voz, pude falar, pude expressar minhas opiniões em relação à parte técnica, né, e aí eu pude realmente ter essa vivência de como é o mercado de trabalho e toda a correria, no caso, como chefia. E ali eu tive uma experiência muito boa com a parte de alimentos, e ali o bom foi que envolveu vários setores, eu não fiquei restrito ao setor de qualidade. Eu saí de lá participando do setor de qualidade e do setor de produção. Eu também fazia acompanhamento de produção, eu também fazia programação de produção, que lá a gente tinha, a maioria dos produtos eram importados, mas a gente tinha produção de invase de feijão e azeitona. Então, lá eu participei dessa programação de produção, eu era uma das pessoas que participava, que estava à frente de toda a manutenção, de toda a verificação de qualidade. Eu ia muito para
essas inspeções que tem que a Anvisa coleta o material e aí tem eles fazem as análises do produto e aí a gente fazia contraprova, exigia uma contraprova, então eu sempre ia para a perícia de contraprova para estar alegando, tentando rebater o que eles falaram. A gente tinha um resultado positivo, né? Então, assim, foram experiências que me agregaram muito como pessoa, me agregaram muito, né, como profissional. E hoje, né, depois eu só saí dessa empresa porque, assim, foi uma experiência também que eu quis viver, nova, e eu saí dessa empresa no início de 2019, da última empresa, e eu passei num concurso do Exército para técnico em alimentos, que eu não sabia que tinha, para sargento temporário, onde lá eu tenho 8 anos para ficar, e dentro desses 8 anos eu atuo como técnico em alimentos, né? É uma experiência que eu quis viver, tanto a questão do militarismo, que era uma coisa que eu sempre me interessei, quanto a questão do técnico em alimentos, que também era uma coisa nova, que eu nunca tinha visto o técnico em alimentos dentro do Exército, e para mim foi um grande ganho, tem sido um grande ganho, porque, novamente, eu não trabalho só especificamente com a parte de alimentos, eu também tenho vivência de outras coisas que indiretamente estão ligadas a alimentos, mas também são áreas que totalmente agregam, porque eu creio que assim tudo que a gente recebe, tudo que a gente participa, tudo que a gente agrega para a gente é conhecimento, e conhecimento ele não ocupa espaço, o conhecimento ele não, né, não tem um limite, não tem uma memória ali que vai acabar, tipo uma nuvem. A gente sempre pode estar tendo conhecimento, pode estar renovando conhecimento, né? Então, nesse meio tempo, concomitante a tudo isso que eu falei para vocês, todas essas indústrias, eu sempre procurei fazer muitos cursos, né, para estar me aprimorando, para estar conhecendo mais. Às vezes não era nenhuma coisa que eu iria trabalhar especificamente, mas eu sempre procurei estar fazendo esses cursos para estar me aprimorando e tentar melhorar o meu conhecimento que eu já tinha, porque acaba que uma coisa ajuda a outra e a gente consegue contribuir mais como indústria, né? Não só como pessoa, mas como indústria de um modo geral. E hoje a minha atuação no Exército, eu sou sargento e eu trabalho no rancho, e a minha atuação principal é como fiscal do programa de alimentos que a gente tem lá dentro, que é o PASA, que é o Programa de Auditoria de Segurança de Alimentos, né? O PASA, ele tem uma função principal, que é auditar todos os ranchos, né? O rancho é como se fosse o restaurante, a cozinha de cada quartel. Ele tem uma função principal de auditar, e essa auditoria ela é bem parecida com a auditoria que a Anvisa realiza, né? Então, hoje, acredito eu que o Exército ele esteja contratando os técnicos em alimentos para essa nova visão do Exército, né? Para esse novo pensamento, esse novo olhar que o Exército tem tido para a segurança de alimentos, né? E, assim, eu gostei muito, porque é uma coisa que eles estão repensando, né? Estão repensando e tem adiantado muito. Então, isso oferece para a gente, né? A gente, como quartel, melhoria quando tem uma porcentagem, a gente está dentro dessa porcentagem de bom, muito bom ou ótimo. Dependendo dessa porcentagem, a gente ganha melhoria financeira para estar se adequando um pouco mais, ou a gente ganha, vamos dizer assim, o status de um ou outro melhor, né? Um ou outro rancho melhor. E aí entra como se fosse uma referência, né? O rancho de referência. Então, na última auditoria que a gente teve 82% de conformidade, né? E, infelizmente, as não conformidades que a gente teve foi devido à parte estrutural, que nem sempre tem como a gente resolver assim de imediato, né? Normalmente, né, não é tão possível, tão fácil de resolver assim, por conta de licitação, enfim, todas as questões de um órgão público, que nem sempre é tão fácil a gente fazer, assim como numa indústria, que é muito fácil você pegar e mexer e resolver de forma mais rápida. Então, assim, um modo geral, quais foram os meus principais desafios na indústria de alimentos? Creio eu que tenha sido todas essas fases que eu fiquei, vamos dizer assim, sozinho no setor. Eu tive que assumir a chefia, né, desses setores. E, assim, graças a Deus, me saí muito bem, né, e até melhor do que eu mesmo esperava, eu me superei em algumas coisas. E
sempre fui visto, né, assim, não por querer me dizer que eu sou bom, por querer dizer que eu sou melhor, mas sempre fui visto como um funcionário muito bom. E isso foi me dando oportunidades, né, dentro da própria empresa, na última empresa que eu estava, foi me dando muitas oportunidades de fazer cursos fora do Rio, né, de fazer, de ir para alguns outros tipos de palestras e ter total habilidade, total liberdade para estar fazendo isso, né? Então, eu consegui fazendo esses ganhos para a minha carreira e até hoje, né, eu procuro tentar melhorar, né, e me especializar mais, né? Hoje eu estou concluindo a pós-graduação, né, de gestão da qualidade. Eu fiz a gestão da qualidade, não voltada para alimentos, mas aí eu quis fazer a gestão da qualidade porque depois eu estava pensando em aliar o técnico de alimentos com com a gestão da qualidade. E aí, quando eu pensei em aliar esses dois, eu fiz a pós-graduação em gestão da qualidade. E futuramente eu penso em fazer nutrição, né, para ter mais um conhecimento, para ter mais um conhecimento dentro da minha carreira. E futuramente, né, depois da nutrição, depois de estar, né, encerrando minha vida lá no Exército, eu penso em trabalhar com auditoria exclusivamente. Né? Eu já tenho minha empresa de auditoria, está bem, assim, caminhando bem aos poucos, e eu tenho uma empresa de consultoria, desculpa, está caminhando bem aos poucos, e eu pretendo no futuro estar com ela bem à frente e estar trabalhando especificamente nisso. Queria agradecer a oportunidade e queria, assim, confrontar mesmo esses técnicos que estão para se formar, que estão para entrar no mercado de trabalho, porque, assim, é uma oportunidade que muita gente não conhece, é uma área que muita gente não conhece, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Muitas pessoas não conhecem um técnico em alimentos, muitas pessoas acham que é um técnico em nutrição, muitas pessoas acham que é um cozinheiro, um técnico em cozinha. Então, assim, vocês que estão tendo a oportunidade, aproveitem a oportunidade, porque é uma área que ainda tem muito para crescer, é uma área que as pessoas ainda têm muito a conhecer, né? E eu acredito que a segurança de alimentos, a cultura da segurança de alimentos, ela ainda tem muito a ser difundida. As pessoas precisam saber mais sobre a cultura da segurança de alimentos, terem mais essa cultura da segurança de alimentos, né? Saber que você lavar a mão, você passar álcool em gel, fazer a sua higienização das mãos, não é só por conta do coronavírus hoje, que muita gente está fazendo por conta disso hoje, mas ela já deveria estar sendo feita antes, como prevenção desse vírus e de vários outros vírus, várias outras bactérias, né, vários outros micro-organismos que estão, que a gente não consegue ver a olho nu. É basicamente isso que eu tinha para falar para vocês e agradecer a oportunidade. É isso. Alô, alô, voltamos. Então, o Pablo, eu já conheço você desde aluno do curso técnico, sei que você é o rapaz das metas, e essa nossa meta que você está se propondo, eu sei que vai ter sucesso, que você é um rapaz que se dedica e atinge aquelas metas que você propõe a fazê-lo, né? Estou falando disso por acompanhar você, a sua trajetória, que tem sendo sempre esse sucesso que tem sido demonstrado aí pela sua competência, tá bom? Quero dar meus parabéns. Obrigado. Tudo de bom e continue crescendo sempre, tá? Obrigado. É um orgulho ver vocês alcançando cada vez patamares mais, né, de diversidade, de possibilidades, né, de atuação, né, sempre buscando coisas novas, que nós somos eternos aprendentes, né? Estamos na vida para aprender o tempo todo. Então, muito obrigado pela sua apresentação, Pablo, tá ok? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Então, vamos agora, seguindo aqui, né, chamar para o nosso próximo palestrante, que é o Ramon da Silva Rocha. O Ramon é doutorando em higiene veterinária e processo tecnológico de produtos de origem animal na Universidade Federal Fluminense, é membro do Subcomitê Brasileiro da Ciência e Tecnologia da Federação Internacional de Laticínio, é mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, né, pelo CITA, né, do IFRJ, e tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Salgado de Oliveira. É auditor interno da PPCC, técnica em laticínios pelo Núcleo Avançado de Tecnologia de Alimentos, que ele se formou em técnico, né, nesse curso técnico, né? E tem patente depositada, e tem uma longa trajetória que a gente vai querer ouvir aqui de você, Ramon, tá bom?
Fique à vontade, você tem esses 15 minutos, um pouquinho mais até se for necessário, para fazer a sua apresentação que você vai falar, né? Eu vi que não tem uma apresentação a ser mostrada aqui, né? Fique à vontade com o seu tempo, tá bom? Perfeito, José Ricardo, obrigado pela apresentação. Boa noite a todos. Na verdade, assim como os outros colegas, eu também vim de um curso técnico em alimentos, só que, na verdade, eu não fiz esse curso no IFRJ, eu fiz ele no Núcleo Avançado em Tecnologia de Alimentos, que também é no Rio de Janeiro, mas é um curso técnico em alimentos que tem especialização na área de leite e derivados. Então, o meu curso técnico, na verdade, tem ênfase para produtos lácteos e seus derivados. E eu comecei a estudar laticínios e também a parte de alimentos desde os meus 14 anos. Então, já se vão aí praticamente 11 anos estudando alimentos. E a experiência que eu tive desde a minha época de curso técnico, né, na verdade, aquele momento inicial de todo aluno de curso técnico é não saber exatamente para que lado a sua formação vai, nem que de fato ele está fazendo ali dentro da escola, né? Mas isso é normal de toda pessoa que é muito nova e começa a estudar algo tão complexo como os alimentos. E conforme foram passando ali o período do meu ensino médio, né, do curso técnico, eu fui de fato entendendo qual era a real importância de um técnico em alimentos e o que de fato esse profissional vai fazer para atuar na indústria e que, de fato, ele pode ser útil então, aí para a cadeia produtiva de alimentos. Então, meu interesse começou a despertar mais para o último ano do curso. Eu sempre me interessei pela parte de controle de qualidade, de microbiologia, então fiz ali algumas monitorias e tudo mais. E minha primeira experiência ela já veio logo no dia 1º de janeiro do ano seguinte que eu me formei. Eu recebi um convite para trabalhar numa fábrica no interior do Rio de Janeiro, a CCA Laticínios. E foi curiosa essa minha primeira experiência, porque a gente, quando chega numa fábrica, é muito comum a gente ter um corpo de funcionários que muitas vezes são antigos na instituição, eles têm muito tempo de casa, mas grande parte deles não tem, de fato, uma formação específica na área, né? Então, a gente, quando chega muito novo, mas com formação, tem um contraste muito grande com essas pessoas que são bastante antigas na fábrica, mas que não têm formação. Então, acho que o primeiro grande desafio profissional que um técnico em alimentos tem na indústria é justamente conseguir equilibrar e fazer um ambiente harmonioso entre todo mundo ali, entre aqueles que são mais antigos e aqueles que são mais novos. É importante ressaltar que a gente não pode, obviamente, chegar achando que, pelo fato da gente ter um curso técnico, a gente tem uma voz mais ativa do que aqueles que não têm conhecimento teórico, mas também o outro lado tem que entender a nossa responsabilidade, a nossa capacidade enquanto técnicos em alimentos. Então, esse equilíbrio entre esses dois polos, né, diferentes é extremamente importante e eu considero como o primeiro desafio profissional na indústria de alimentos. E foi curioso que logo assim, na primeira semana que eu cheguei nesse laticínio, ia completar 18 anos ainda, na época eu não podia nem assinar a carteira. O gerente da fábrica me chamou, ele tinha visto o meu, até então, simples currículo, né, que eu tinha sido monitor de microbiologia, me chamou na sala dele e falou o seguinte: a gente está com um laboratório de microbiologia sem funcionar já tem quase um ano. Eu estou vendo aqui, então, no seu currículo que você foi monitor de microbiologia, então você tem 2 meses para colocar o laboratório de microbiologia funcionando novamente, isso incluindo aí toda a parte de rastreabilidade, manuais, cotação de material. Então, o meu primeiro grande desafio pessoal, profissional nesse sentido, foi exatamente fazer a reestruturação desse laboratório de microbiologia. Então, eu não fiquei na parte produtiva nesse primeiro momento, então eu pedi uma liberação para ficar exclusivamente com o laboratório, corri atrás, perguntei, li muito, estudei muita legislação e consegui entregar aí, antes de um mês, o laboratório funcionando perfeitamente. Obviamente que eu tinha um aporte financeiro para isso, então eles me deram uma verba até que relativamente boa para eu comprar novos equipamentos e tudo mais. Então, com menos de um mês, eu já consegui entregar o laboratório funcionando, então a indústria já tinha ali seu laboratório e seu espaço adequado para esse fim. E a minha grande preocupação era, na verdade, a partir do momento que eu saísse, eu queria que o laboratório continuasse funcionando, mesmo que eu não estivesse ali diretamente ligado no laboratório.
Então, eu comecei a escrever muitos manuais, muitos fluxogramas de análise, muitos procedimentos laboratoriais, e deixei tudo descrito lá para que eu tivesse essa segurança, que quando eu saísse, de fato, eu fosse ter ali a segurança que o que eu fiz continuou funcionando. E foi o que aconteceu. Eu saí de lá e fui trabalhar em outros laboratórios. A Luciana deve conhecer aí a Micral na miolaria e também depois a Matos e Matos Niterói, e sempre trabalhando, a princípio, com a parte de controle de qualidade na indústria de alimentos. A partir daí, então, eu entrei, de fato, para o ofício principal da minha formação técnica, né, que é o curso técnico em laticínios. Então, eu comecei a trabalhar com indústrias e também prestando aí algumas consultorias e aportes para alguns produtores, tanto rurais ou também algumas indústrias na parte de laticínios. E eu costumo dizer que eu ouvi isso logo no começo da minha trajetória profissional, 3 coisas que são muito importantes para a gente trabalhar, para a gente exercer dentro de um ambiente de produção de alimentos. A gente tem que saber, são três pilares, na verdade: saber fazer, por que fazer e como fazer. Então, um bom técnico em alimentos, ou não necessariamente técnico, mas um bom profissional que trabalha diretamente com a área produtiva, ele precisa ter o conhecimento de todas essas questões. Não basta ele saber como realizar determinada função, como produzir determinado alimento, como fazer determinada análise, se ele não consegue entender o porquê que ele está fazendo daquilo. Então, a função do técnico em alimentos é exatamente essa. Você tem um conhecimento prático muito grande, porque a sua formação ela te leva para esse caminho, mas, ao mesmo tempo, você consegue, através da teoria, descrever o porquê de você estar fazendo todas essas medidas e tudo mais. Então, o que a Luciana falou é perfeitamente isso. O equilíbrio entre a prática e a teórica é o que vai, de fato, ditar aí o seu sucesso na área de alimentos. Agora, falando especificamente do momento atual e também do meu momento atual, eu tenho um trabalho na Federação Internacional de Laticínios, que a gente se divide em diversos grupos de trabalho, e esses grupos de trabalho têm por objetivo dar aporte a algumas indústrias aqui no Brasil. O Brasil que ele retornou recentemente para a Federação Internacional de Laticínios, que tinha se desvinculado há algum tempo atrás. Então, há mais ou menos aí 1 ano e meio que, de fato, oficializou o retorno do Brasil à FIL, e a gente tem feito um trabalho muito interessante, seja diretamente com a indústria, mas também tem um trabalho muito importante para o consumidor final, que são essas pessoas que não têm o conhecimento técnico. Então, a gente tenta, de alguma maneira, traduzir todo aquele ambiente de indústria, né, para esses consumidores, para que eles fiquem cada vez mais próximos aí do mercado de laticínios. E foi um ano muito difícil, né, para o setor de laticínios, não só para o setor de laticínios, mas também para todos os setores aí da parte alimentícia e outras indústrias, porque a gente teve um ano atípico por conta dessa pandemia. Então, a gente foi obrigado a se reestruturar, a repensar, a replanejar, né, e fazer novos planos de ações para que, de fato, a gente conseguisse sair desse momento sem tantos prejuízos. Então, o grande desafio profissional que as pessoas estão tendo hoje nessas indústrias é exatamente esse: saber identificar quais são as principais carências que elas estão tendo nesse momento de pandemia, para quando tudo isso acabar, elas conseguirem recuperar da maneira mais rápida e eficiente possível todo o seu poder de produção. Em termos do mercado lácteo, a gente tem até uma surpresa, né, porque muitas pessoas pensam que, como a pandemia tem durado, na verdade, tantos meses, o prejuízo ele não foi tão grande assim para o mercado de laticínios. Se a gente falar, por exemplo, em linhas lanche, né? Quando eu falo linha lanche, eu estou falando aí de leite UHT, de leite condensado, de queijo, iogurte. Então, esses produtos que são mais populares, eles tiveram, inclusive, até um aumento em relação ao que a gente tinha ano passado, nesse mesmo período em 2019. Por exemplo, teve um aumento de 29% no consumo de queijos, 17% em UHT, 16% em leite em pó, mas, em contrapartida, aquelas indústrias e aqueles profissionais que trabalham com produtos mais finos, né, não necessariamente produtos mais finos,
mas produtos que são destinados para food service e tudo mais tiveram aí um prejuízo, porque as pessoas muitas vezes perderam seus empregos, tiveram uma perda econômica, então elas não conseguiram mais fazer a compra desses produtos que a gente chama de linha premium, né, que são os queijos maturados e tudo mais. Mas, em compensação, a gente teve aí a inserção do auxílio emergencial, né, que, por conta desse auxílio emergencial, muitas pesquisas comprovaram que o aumento de lácteos e também de alguns outros produtos de origem animal aumentaram por conta desse benefício. Então, na verdade, o que a gente vive hoje, em termos de principais desafios, é exatamente uma incerteza do que a gente vai encontrar daqui a algum tempo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem diversos profissionais capacitados e que estão aí trabalhando a todo momento para, de fato, estudar o mercado e entender como a gente consegue sair disso da melhor maneira possível. Então, isso foi um pouco da minha trajetória profissional, né? Eu espero que tenha ficado um pouco claro que eu tenha conseguido explicar aí todas essas etapas de maneira resumida, até por conta do tempo aí para vocês, mas gostaria de agradecer de antemão a toda a comissão organizadora, ao convite da professora Ilana e também agradecer a presença de todos os presentes aqui na sala. Obrigado e fico aí à disposição da mesa redonda daqui a pouco. Olá, então, voltando aqui. Ramon, muito obrigado pela sua apresentação e que desafio bom, né? Quando você começa uma carreira assim, sendo desafiado e cumprindo com aquilo que foi determinado, né? Dá um friozinho na barriga, mas a gente sabe que a gente é capaz, né? E você, né, tem aquela responsabilidade de saber que aquilo que eu plantei, eu quero que continue, né? E ter essa certeza que continuou é muito bom, né? Saber disso, né? Que você foi responsável por colocar a microbiologia, né? Eu falo que é um excelente desafio. É um desafio que a gente sabe que a gente é capaz de fazer, né? Muito, muito bom, né? E porque você sabe, você tem as ferramentas, sabe onde, quando, como, aonde, né? E quem pode, né, se subsidiar para poder conquistar aquilo que você plantou. Daí continua plantando, né? Com toda essa bagagem que você tem construída na sua carreira, né? Meus parabéns para vocês, tá bom? Então, vou deixar aqui aberto, né, a sala, né, para que os demais palestrantes possam se juntar a nós, para que a gente possa ver aqui nos comentários, né, que as interações que serão colocadas aqui, né, já chamando aqui os demais, né, a Gabriela, a Luciana, o Pablo, que pudesse se juntar a nós aqui para a gente, né, fazer aqui, né, tem gente dando parabéns, né, Janaína Nascimento, falando sobre você, Ramon, tá? Ilana falando também sobre o Pablo, tá? A Janaína, mais uma vez, falando sobre todos vocês, Luciana, ok? Gabriele, tá bom? Então, vocês deram uma contribuição muito grande aqui para nós, né? Inclusive, aqui a Ilana, que foi responsável também por fazer esse convite a vocês todos, da professora do curso de especialização, né? Então, tem que agradecer também essa possibilidade, né, a oportunidade de conviver com vocês, né, e cada um com a sua trajetória, com a sua vivência, com muita coisa para nos contar aqui, que a gente fica assim, encantado de ver a evolução que vocês tiveram. Alguns eu conheço desde o técnico, né, como é o caso do Pablo, né, outros eu conheço de conviver lá pelos corredores, né, e saber, né, das conquistas de cada um de vocês, né. Então, queria abrir a chamada aqui no Comments, né? Ver como é que essa participação ocorre aqui, que eu estou aprendendo com vocês, tá, gente? Então, pelo que eu estou vendo aqui no Comments, seria a oportunidade que as pessoas teriam, né, de poder interagir com vocês. Eu estou aguardando aqui para ver se aparece alguma coisa nesse sentido dos participantes aqui. Nesse momento não tem ninguém, então vamos nós aqui interagir entre vocês aí, né? Eu tenho percebido, eu não reparei no caso da Luciana, mas os demais todos começaram, né, a sua vida profissional a partir do técnico. Você também, Luciana, que eu não reparei aqui. Então, eu fui a partir da graduação em veterinária. Ah, tá. Não, estou falando isso, estou puxando brasa para minha sardinha, porque eu sou coordenador do curso técnico de alimentos. E eu percebi pelos relatos de vocês, né, que já lá no curso técnico, a sua formação técnica, né, vocês já
já se vislumbram, né, de experiências que vocês querem vivenciar, de tudo aquilo que vocês acumularam de formação, né, que vocês querem colocar em prática aquilo que vocês, né? Você viu lá o Ramon, foi desafiado desde lá no início, né, e colocou, né, tudo, e a gente só se sente profissional quando a gente vivencia, né? E nem precisa de apresentação, porque a vivência de vocês é o relato de vocês, flui naturalmente, mesmo aqui que tiveram, não teve a oportunidade de fazer a apresentação, mas o que vocês viveram, né? Alguém comentou aí, né, que acho que foi o Pablo, que o saber não ocupa lugar nesse sentido, né? Quer dizer, a gente está o tempo todo aprendendo e quer evoluir cada vez mais, né? Isso é muito importante nesse momento em que o alimentos, né, é uma indústria que permanece mesmo com a crise, não é isso? O mercado continua tendo que atuar, né? O Pablo falou lá no rancho, não é isso? A Luciana falou nas comunidades que ela conviveu, nas experiências que ela teve nesses grandes eventos, né? A Gabriela também contou a sua trajetória, né? O Ramon também contou a dele, né? Então, eu gostaria de... Vou ver se aparece mais aqui. Enquanto eu estou falando, eu estou olhando aqui no comments para ver se aparece alguma coisa, né? Estão agradecendo aqui a Thaís, uma professora nossa, tá? Está agradecendo a fala de todos vocês, que foram muito bons na apresentação, né? Vocês devem conhecer, né? Seus professores que passaram pelo curso de vocês, né? Então, aqui dando os parabéns pela apresentação de todos vocês aqui. E colocam aí algumas coisas que, de repente, vocês querem interagir, né? Vocês citaram um ou outro, né? O Ramon citou a Luciana, né? A Gabriela está mais quietinha ali olhando para mim, mas está tudo certo, conseguiu se conectar aqui. Gabriela, graças a Deus, né? Nós vivemos nesse mundo agora que a gente tem que aprender durante esse tempo que a gente está vivenciando essas coisas, eu tenho que aprender o tempo todo com vocês. E vocês são que me ensinam a entrar nesse mundo, que eu sou migrante digital, né? E vocês já nasceram. O senhor foi meu professor também, Zé. Foi. Tá. O meu professor também, Zé. Foi de qual ano que você formou quando, Gabriela? Congelou, Gabriela. Eu terminei 13/1. 13/1, tá bom. 2013. Então a única que nos falou que não era da área da parte técnica era a Luciana, né? Aí eu estava perguntando das vivências de vocês a partir da formação técnica, já é uma experiência diferenciada, né? Que eu falo que vocês estão preparados para ser cidadãos, né? Não só técnicos, mas como cidadãos, né? Então, fazem a diferença, né? Isso que é importante, né? E vocês... Alguém quer falar? Acho que é a Luciana. Fala, Luciana. Eu queria só fazer uma observação. Eu falo muito. Fala, Luciana. Uma observação que eu não sou técnica, né? Não tenho a minha formação em técnica. Eu também não sou, não. Mas na empresa que eu trabalho, na Bioqualitas, sim, conheço muito. Um contrato, né, de estágio, muitos anos, assim, mas uma coisa, eu trabalho diretamente com os técnicos lá que estão prestando. Isso, sei disso. E muitos deles foram contratados, assim como o Leonardo, né? Isso. Está sempre aqui com a gente, Luciana. Comandou o laboratório de microbiologia lá da Bioqualitas. E assim, o que eu vejo, assim, o meu olhar de fora, de vocês técnicos formados, meus alunos, é que realmente os alunos vêm com um preparo, com uma bagagem, com uma cabeça de profissional, que eu falo assim, hoje lá na empresa a gente tem o Patrick, né? Ele tem Patrick, sei. Eu falo assim, Patrick, você tem uma cabeça anos-luz da minha cabeça com 19 anos. Exato. O que vocês fariam de diferente lá no comecinho da carreira? Eu acho que a cabeça de um técnico formado em alimentos, ele sai com uma cabeça assim, muito direcionada. Ele quer ter experiência em estágio logo. A gente sai com 19 anos, olha, desculpa, eu não sei. Isso. Eu não sei o que eu queria fazer. Eu me abro aqui nesse sentido. Mas uma cabeça muito bem formada, sabe? E as pessoas sempre muito engajadas e tomam uma responsabilidade para si. Isso é muito legal. É uma graduação, na verdade, é um técnico que parece uma graduação. O próprio professor Adriano diz isso. Ele fala que o técnico em alimentos ele está quase que coladinho com a engenharia de alimentos, em muitas matérias, né? Em muitas coisas, assim.
E você pode experimentar isso vivenciando com eles, né? Observando essa capacidade que eles têm, né? A Bioquality está sempre com técnicos nossos, estagiários nossos, que viram técnicos, que viram profissionais, que viram tudo. Mas é o estagiário que a gente mais gosta. Vocês estão bem acostumados. Vocês estão bem acostumados que continue assim, Tá? Queremos continuar contando com essas oportunidades que a Bioquality nos oferece quando empresa. Tá bom? Muito obrigado pelo seu relato, Luciana. Gabriela, você falou que eu fui seu professor, me conta um pouquinho mais sobre você. Oi. Quanto técnica você se formou, né? A tua trajetória, né? Fala aí. A importância do curso técnico que você percebe, né? A importância do técnico na vida de vocês, né? Congelou. Pode falar, vai tentando falar. Assim, a gente já entra na escola com 15 anos entrando no laboratório, né? Oi? Isso. Oi? Tô te ouvindo, tá? Tô te ouvindo bem. Foi? Foi. Estão me ouvindo? Tá, tô te ouvindo. Pode falar. Tá. A gente já entra com 15 anos entrando no laboratório, né? Então, isso é uma experiência diferente de muita gente do ensino médio comum. Então, acho que a gente tem a oportunidade de ganhar um dinheirinho de bolsa, a gente tem a oportunidade de, né, ter o nosso trabalho reconhecido já desde o início. Então, isso é muito gratificante, né? Eu fui bolsista, né, no laboratório de quantitativo, e depois fiquei quase 4 anos no laboratório de microbiologia. Eu entrei na faculdade e ainda fiquei agarrada de microbiologia um tempo, porque eu gostava muito. Então, laboratório da eu pensei muito. Fui para muito congresso, apresentei um monte de gente. Olha, a Janaína está dizendo que é o estagiário que a gente mais gosta de microbiologia. Tá? A Janaína está colocando tá? O pessoal que faz estágio no laboratório de microbiologia é sempre muito requisitado. Onde todo mundo ia lá se refugiar. Todo mundo fica dentro daquele laboratório. Vocês são muito requisitados, são muito bem capacitados, tá bom? As empresas gostam muito de vocês, viu? Você não viu lá o Ramon montou, né? A Bioquality sempre oferecendo, né, estágio, né, nessa área e contratando, né, esses profissionais que recém-formados, né, já estão de estagiário viram profissionais, né, e estão na linha de frente, né? Isso é muito importante. Muitos relatos nesse sentido. Relatos bem assim na área de microbiologia, que as empresas todas a gente conhece aqui do Rio de Janeiro, né, onde vocês fazem estágio, e os empreendedorismo, né, que vocês acabam elencando uma porção de capacitações que vocês, né, como ali o Pablo está dizendo, tem as suas próprias, o empreendedorismo leva vocês a fazerem as suas próprias firmas, né, para poder prestar serviço, né? Olha só que bom, né? Poder também ser o seu próprio empregado, né? Você ser o seu próprio patrão, né? Empregado ao mesmo tempo. Então, parabéns a todos vocês, tá? Muito obrigado de coração pelos relatos que vocês deram aqui para a gente, tá? É de importância muito grande para quem assistiu essa palestra, que vai ficar disponível também para quem não esteve aqui nesse momento, né? Possam, né, beber das experiências de vocês e se sentir assim, como se motivados, né? Sensibilizados, né? Como se diz assim, conquistados pelo que vocês conseguiram fazer, e sirvam assim, de exemplos, né, para quem esteja, né, no momento que ainda estão indecisos, saberem que se dedicando, fazendo aquilo que gosta, né, vocês, né, alcançam, né, cada vez mais os patamares desejáveis para alcançar, né, cada vez mais a sua, né, o que vocês desejam ser na vida, né, isso, né, que a gente tem tantas possibilidades, né, e o mundo está aberto a todas essas conquistas de vocês. E eu quero agradecer muito por todos vocês aqui nesse momento. Se quiser alguém falar mais alguma coisa, fiquem à vontade para umas palavras finais aí de cada um de vocês. E eu quero desde já agradecer. Eu ver se tem mais alguém aqui falando. Eu queria só dar uma última palavra. Pode não, Fábio, pode falar. Agradecendo primeiramente, né, ao curso técnico de alimentos, porque, assim, acima de tudo foi o que abriu portas e, assim, é o que eu mais sei fazer, e eu acho que é a única coisa que eu sei fazer hoje, né, como trabalho, né, como meio profissional.
E foi o que me abriu muitas portas de coisas que eu nem imaginava em fazer. Coisas que eu nem conhecia, não tinha nenhum conhecimento, nada de segurança de alimentos. Né? E hoje é uma coisa que eu amo fazer, uma coisa que eu tenho muita sede. Tá no sangue, né? Exatamente, cada vez aprender mais, né? Eu faço assim com paixão mesmo, não é por não tem você sempre foi muito responsável, sempre teve metas, enquanto eu pude assistir, né? Presenciei algumas delas, porque a gente está sempre vivendo, né? Vocês observando pelas mídias, né? Então, a gente acompanha muito a vida de vocês também, porque as mídias hoje permitem que a gente veja a trajetória que vocês estão alcançando, né? E a gente fica muito orgulhoso, né, de terem passado pela gente em algum momento da vida de vocês, seja no técnico, na graduação, na pós, tá ok? Então, é muito orgulho saber que a gente tem vocês como nossos alunos, né, eternos, para a gente são eternos, alunos nossos, tá? Mas que são profissionais competentes, maduros, conquistando vários patamares, tá? Isso para a gente é muito gratificante. E a nossa missão é essa, enquanto docente, saber que vocês conquistaram muitas coisas. Eu vejo aqui que vocês já estão se formando em doutores, essas coisas todas, estão ficando com o cabelinho branco. Os alunos nunca envelhecem, porque tem sempre a mesma idade, mas a gente não, né? Não tem jeito, né? A gente vai envelhecendo. Cada vez... Não, os alunos têm sempre a mesma idade, para a gente, sempre a mesma idade. Agora, a gente que não tem sempre a mesma idade. Pablo, Gabi, tá? Luciano e Ramon. Tá? O tempo vai passando para a gente. Tá? Parabéns a todos vocês. Agradeço esse encontro que nós tivemos aqui, tá ok? E que venham outros que vocês possam participar com a gente. Agradecer todo o suporte que nos foi dado aqui, tá ok? Pelo intérprete de Libras, agradecer a você aqui agora, que está nesse momento. Eu estou tentando ler o nome, que eu já me esqueci. Tá ok? Muito obrigado. A Alessandra, muito obrigada, Alessandra. A Marília também, tá ok? Tá? A Sheila, que organizou, a Ilana, tá? E todos os outros aqui que fizeram aqui o suporte, que eu andei interagindo com alguns de vocês aqui, tá ok? Eu não vou lembrar o nome, Maria Belarmina é alguma delas, tá? Estou citando apenas algumas, mas eu não vou lembrar de todos os outros. Agradecer por esse suporte aqui e esse aprendizado. Quem é que quer falar? Luciana, pode falar, ainda tem tempo. Desculpe, Temos duas coisinhas. Uma que, assim, só umas palavras finais, que assim, o bom é que a gente sempre pode recomeçar. A gente pode sempre... Isso. O Pablo falou que tem vontade de fazer nutrição, eu também tenho vontade. Ele falou, isso é tão bom, a gente poder saber que a gente pode fazer o que a gente quiser. Até sair da área de ser outra coisa e que tem esse dinamismo e essa versatilidade, né, do ser humano. Porque às vezes nem tudo é a própria área. Você for um bom gestor, você é bom gestor em qualquer área, né? Você tem que saber lidar com as pessoas, não é isso? A todo momento. Então, duas coisas que eu vi aqui no chat. Uma, Pablo, por favor, fale o contato da sua empresa. O contato da empresa é Victualia Consultoria. É? Nós vamos ficar sabendo que o Pablo vai nos comunicar isso de alguma forma formal e a gente vai ter clientes para vocês. Obrigado. E prepara que vai ter uma galera pedindo estágio para você também, cara. Isso, olha só. Se quiser futuramente. Olha que abertura maravilhosa. Dando estágio, Paulo, que maravilha, que legal. E eu sei que não vai acontecer, tá? Não está longe, não. Tá? Próximo. Não está longe, não. Eu sei. Esse menino aí, ele faz umas metas e cumpre todas elas. É danado esse rapaz, tá? Eu não falo nem ele me contava algumas coisas enquanto aluno, né, na vida pessoal dele, que eu não vou ficar relatando aqui, mas ele cumpriu direitinho tudo que ele falou que ia fazer. Parabéns, é um rapaz que, né, que cumpre com o que ele pretende fazer da vida, entendeu? Meus parabéns a todos vocês, tá? Eu quero estender o meu agradecimento a todos vocês, Gabriela, Luciana, Ramon, Pablo, que participaram aqui conosco como palestrante. E a todos Obrigada, que deram apoio para que a gente pudesse estar aqui com vocês, tá ok? Muito obrigado. Então, eu dou por encerrado, né, com tristes esses desafios, né, com vontade de ficar mais tempo, né, com vocês, né, mas os desafios profissionais na indústria de alimentos foram aqui muito bem descritos, né, exemplificados pela vida de vocês aqui, né, da vida profissional, pessoal, social, né, como cidadãos, tá? Então, vocês estão prontos para o mundo, tá? O mundo está aí
né, para vocês abraçarem a ele com tudo que vocês quiserem fazer. Vocês podem tudo, como diz a Luciana. Tá ok? Obrigado a todos vocês, tá bom? Prazer enorme estar aqui. Tchau. Tá ok, tchau. Prazer. Nós acreditamos que a intolerância e a xenofobia nascem da falta de informação. Então a gente procura fornecer informações, contar histórias para que as pessoas se sensibilizem pelo tema e se mobilizem também para participar dessa rede de integração e de acolhimento dos refugiados. Para nós, todas as doações são muito importantes, sejam as doações financeiras ou as doações materiais, elas são fundamentais para a manutenção do trabalho que a gente desenvolve e para a ampliação dele. Eu digo sempre que eu nasci no Brasil porque eu recomecei minha vida de zero aqui e ganhei tudo. Caritas que me mostrou o caminho para chegar até lá. A ajuda deles, eu acho que é muito humano. Eles devolvem a nossa dignidade. Por más que por fuera nos veamos como estamos, por dentro nadie sabe lo que está pasando en nuestras casas. Oi, gente! Caritas está fazendo uma campanha para doar. A gente está convidando vocês para ajudar a Caritas y también ayudar a las personas. Que de un día para otro se te paralice el mundo, o sea, te quedaste sin trabajo, estás en un país que no conoces a nadie. Las únicas puertas que nosotros tocamos son las de Caritas. Nos ayudaría mucho, no les voy a mentir, sí nos ayudaría porque la verdad es que estamos muy mal en casa. Necesitamos pagar alquiler, comprar comida, tenemos niños en casa que necesitan pañales, necesitan leche. No tenemos casa propia. Estuve enferma y a raíz de que estuve enferma me botaron del trabajo. Tengo 4 meses sin trabajar y ahora a raíz de la pandemia recibimos cualquier tipo de ayuda. Sea poco, sea mucho, sí nos va a servir. Así que muchas gracias. Cualquier tipo de ayuda que sí, de verdad. Es muy buena la ayuda que nos brindan. Con la ayuda que ustedes nos están facilitando, están ayudando muchas familias que de verdad lo necesitan. Doe para Caritas y ayude a las personas a pasarem por ese momento difícil. Contamos con su apoyo.